Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa, estou aqui para trazer a palavra de uma maneira simples e fácil para o seu entendimento. E hoje, estou um pouquinho resfriada, já deram para perceber que minha voz está um pouco diferente, uma garganta arranhando, mas tudo bem. Vamos seguir com o propósito, que é isso que importa. Hoje eu quero trazer um tema para você, e aí eu vou usar até um exemplo de um tempo que eu vivi na minha vida e que foi muito difícil para mim, mas que eu gostaria de compartilhar com vocês para que vocês tenham entendimento. O tema de hoje é como superar uma decepção e por que essa decepção dói tanto. E esse é um tema muito polêmico, ainda mais nos dias de hoje, onde a gente fala, muitas pessoas, na verdade, falam contra a Igreja do Senhor, muitas pessoas falam do movimento dos desigrejados, muitas pessoas feridas ministerialmente, pessoas com um super potencial, um alto potencial de evangelização, de pregação da palavra, de dons ministeriais. E essas pessoas vêm sofrendo com isso e muitas delas se esfriaram ministerialmente, desistiram do ministério, pensam, isso não é mais para mim, eu não quero mais saber disso, nunca mais eu piso numa igreja. E eu quero trazer uma reflexão para você e explicar por que essa decepção dói tanto, por que você fica frustrado, por que existe a vontade de abandono, por que você não quer fazer parte mais do corpo da igreja. E eu vou até trazer um exemplo, testemunho do que eu vivi, que talvez ilustre bem esse momento para que você possa entender algo importante da parte de Deus para a sua vida. Muitas vezes a gente se decepciona com homens, com nossos cônjuges, com filhos, com amigos, com líderes, com parceiros ministeriais. E, de modo geral, por que isso acontece, Janaína? Por que a gente sofre tanto? E eu tenho uma resposta na palavra de Deus para você que está aí me assistindo. E já abra comigo em Jeremias capítulo 17, versículo 5, é o versículo que a gente vai ler hoje. Eu quero explicar algo da parte de Deus para a sua vida, para que você possa entender verdadeiramente aquilo que o Senhor quer falar com você. E se você já ficou comigo até agora, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Eu quero até o final do ano chegar a um número de 100 mil inscritos nesse canal, porque não é só um número, são vidas recebendo a palavra de Deus, e esse é o motivo, essa é a minha motivação de estar aqui falando do Senhor para você que está aí me assistindo. Então, voltando aqui para o contexto de Jeremias capítulo 17, versículo 5, assim diz o Senhor, preste bem atenção, assim diz o Senhor. Então, quem falou esse texto foi Deus. Deus falou através da boca do profeta Jeremias. Então, essa é a voz do Senhor. E baseado nisso, você consegue entender basicamente como Deus pensa. E eu quero falar desse texto algo extremamente importante. E aí você vai entender muitas coisas na sua vida. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Eu vou contextualizar esse texto e destrinchar ele para você. Isso aqui é Deus falando com o profeta Jeremias sobre o povo, E ele dá uma declaração que serve para os dias de hoje, para a nossa vida, porque a palavra de Deus, ela se renova e ela sempre é útil. A palavra de Deus, ela não se perde. Eu estou aqui pregando, talvez essa palavra não vá servir para você, mas tem uma pessoa específica que ela vai atingir. Ou ela pode atingir você, ou alguém que está próximo a você, mas ela nunca, absolutamente nunca volta vazia. Então, Deus sempre tem uma palavra para cada momento da nossa vida.
Por quê? Porque a lâmpada para os nossos pés é a palavra e luz para os nossos caminhos, ou seja, é a palavra de Deus que vai iluminar o caminho que a gente deve seguir. Então, quando a gente lê esse texto, a gente vê que o Senhor ele é bem cirúrgico nesse versículo especificamente. Ele diz, maldito é o homem, ou seja, se você faz o que ele vai falar ali, você está debaixo de uma maldição que foi determinada pelo Senhor. Ele já diz, maldito é o homem, ou seja, ele dá uma maldição para quem faz aquilo dali. Então, presta atenção que agora o céu vai se abrir sobre a tua mente, teus olhos espirituais vão ver e teus ouvidos vão ouvir aquilo que o Senhor quer falar com você. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens. Ele está falando de quando você empenha a sua vida em outra pessoa, acreditando que aquela pessoa pode ser a causa da sua mudança de vida. Então, ele está dizendo, maldito é o homem que confia nos homens. E quando ele fala nos homens, essa versão não é a minha versão preferida, tá, gente? Eu gosto da Almeida Corrigida Fiel. Essa é uma versão que eu particularmente não gosto, mas é uma versão que facilita o entendimento. Então, de toda maneira, como o meu objetivo aqui com esse canal é evangelizar, é fazer com que a palavra chegue até você de uma maneira simples e fácil, eu utilizo essa versão. Mas sempre que houver alguma discrepância, eu vou usar outra versão ou explicar essa outra versão. E nesse texto aqui está dizendo, maldito é o homem que confia nos homens. E quando ele fala aqui nos homens, tá? Ele está falando em você também. A versão original está falando, maldito é o homem que confia no homem. E quando ele fala no homem, ele está falando na figura humana. Então, quando ele fala, maldito é o homem que confia, aqui tá, nos homens, tá? Inclui você mesmo. Então, quando ele fala ali, maldito é o homem que confia nos homens, ele está incluindo eu mesma e os demais. Por que ele está fazendo isso, Janaína? Porque quando ele fala que maldito é o homem que confia nos homens, incluindo eu mesmo, ele está dizendo maldito é você que confia na força do seu braço e nas pessoas ao seu redor. Porque a sua confiança deve estar única e exclusivamente no Senhor. Por isso é que eu sempre falo que se você se dedica para servir ao homem sem entender que você está servindo ao homem para Deus, você vai se frustrar. Se você entende que você está servindo ao seu cônjuge simplesmente porque ele pode ser a razão da mudança da sua vida, se meu marido mudar, toda a minha vida vai mudar. Não vai. Porque a tua confiança deve estar no Senhor. Eu sou dona da minha vida, eu trabalho mesmo, eu faço mesmo, eu confio na força do meu braço. Você vai se frustrar com você também. Por quê? Porque existem momentos que portas são fechadas na nossa vida para a gente aprender a confiar naquele que quer nos prover em tudo, que é o Senhor. Então, preste atenção, quando você confia em outro homem, em você também, a Bíblia está dizendo que você está debaixo de uma palavra de maldição. Então, quando você está maldito sobre algo, significa que aquilo ali vai causar algo ruim em você. Por isso é que você se frustra e sente dor, porque você confia em outras pessoas. Então, você está debaixo de uma maldição porque você está confiando e depositando as suas fichas, depositando as suas expectativas no homem e não no Senhor. E aí, quando você fala assim, e aí ele segue o versículo dizendo, que faz da humanidade mortal, ou seja, da humanidade que morre, da humanidade que tem tempo contado nessa terra, a sua força, ele fala.
Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, ou seja, que acredita que a força motriz da sua vida é a sua força braçal ou a força braçal de alguém. Por isso é que você está errado quando você fica assim, se eu tivesse uma oportunidade, se o fulano de tal me abençoasse, se o meu líder me honrasse, já está errado. Você está depositando a tua expectativa e a tua confiança em outra pessoa ou na força do seu braço. Então já existe uma palavra de maldição. Você está depositando a sua esperança, a sua força, a sua confiança em pessoas humanas que morrem. Entende? E aí ele diz assim, olha o que acontece quando você faz isso. Presta atenção. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, presta bem atenção. Quando você confia no seu líder, no seu cônjuge, que você deposita todas as suas fichas, toda a sua expectativa, toda a sua confiança está depositada em pessoas humanas que vão morrer, ele está dizendo para mim e para você que o seu coração vai se afastar do Senhor. E aí eu quero abrir um parênteses para contar uma parte aqui do meu testemunho, porque o testemunho que vocês viram aqui do Fui Traída Várias Vezes é só um trechinho da grande obra que o Senhor já fez na minha vida. Mas eu já abandonei o meu chamado. Eu já abandonei um ministério. Porque eu me decepcionei com líderes. Eu me decepcionei com pessoas. Por quê, pastora? Porque a minha expectativa e a minha esperança estava em homens e não no Senhor. E aí, eu vou abrir um parênteses aqui, desse momento que eu me desviei da presença, eu não abandonei o Senhor. Eu continuei com a mesma fé, eu ia para a igreja, mas eu estava morta espiritualmente, eu estava vazia. Eu fiquei nesse período aí por volta de 1 ano e meio, indo à igreja sem me envolver com nada, sem trabalhar na obra de Deus, sem servir ao ministério, por decepções que eu passei. Na época, meus pastores ordenaram 2 pessoas que eu não concordava. E não cabe a mim julgar se eram boas, se não eram. Isso não faz parte do meu entendimento. Só o Senhor sabe. Mas aquelas pessoas foram colocadas em posições que eu, Janaína, julgava errado. Eu julgava que aquelas pessoas ali não eram dignas de estar naquela posição. E é muito difícil porque você se decepciona, porque a minha expectativa estava que os meus líderes naquela época jamais poderiam errar daquela maneira. E aí, porque eles mesmo assim resolveram fazer, eu resolvi que eu não queria mais aquele ministério. E aí eu fiquei 1 ano e meio fora, sem servir ao ministério. Eu ia em uma outra igreja para dizer que a minha fé estava intacta, que eu continuava amando a Deus, e realmente eu continuava. Só que quando você tem um chamado, a sua vida é uma vida de propósito em Deus, você não pode estar longe disso, porque você vai sofrer. E eu me sentia ali morta, sabe? Eu me sentia frustrada, eu me sentia... não sei, eu me sentia decepcionada, essa é a palavra mesmo. E aí eu fiquei 1 ano e meio afastada e desanimada, e aí o Senhor permitiu que eu tivesse um encontro com Ele em um sonho. E nesse sonho eu via
a entidade que eu servia tomando meu filho. Durante muito tempo eu contei esse sonho, eu chorava, porque é uma frustração, sabe, para você que serve ao Senhor. É muito decepcionante quando você acha que as coisas têm que acontecer do seu jeito e elas não vão acontecer do nosso jeito. E aí naquele momento eu abandonei, não quis mais saber, e aí o Senhor deixou. Eu ficava na presença do Senhor, ia na igreja, mas eu não era feliz, não exercia aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E aí, em determinado momento, eu tive um sonho onde esse espírito possuía o corpo do meu filho, que na época devia ter uns 6 meses. E aí eu acordei desesperada, chorando, e eu não conseguia falar. Eu fui no quarto do meu filho e estava dormindo tranquilamente. Eu vivia no hospital com meu filho porque ele tinha várias doenças respiratórias, né? Bronquite, bronquiolite, bombinha. Toda hora ele tinha um problema respiratório. E aí eu acordei desse sonho, não conseguia falar, acordei meu marido, o tamanho era o meu desespero. E aí nisso que eu estava falando com ele, eu tive um sonho muito ruim, ora por mim. Ele orou e o Espírito do Senhor revelou para ele o que era esse sonho. Eu não tinha contado o sonho. E aí quando eu contei esse sonho para ele na mesma hora falou, olha, eu não sei qual foi o seu sonho, mas eu sei que esse sonho foi obra dos espíritos que você servia anteriormente. Aí nessa hora eu comecei a chorar. E nesse dia eu falei assim, Senhor, não permita que o inimigo toque no meu filho. E eu prometo que eu te servirei para sempre, independente das minhas frustrações e decepções. E eu mantive a minha palavra desde então. Eu me decepcionei muitas vezes na igreja. Muitas vezes me decepcionei com pessoas, com líderes. Mas o que é a decepção, né? A decepção é quando você coloca a sua confiança, a sua esperança em pessoas. E aprenda uma coisa hoje, as pessoas só vão te dar aquilo que elas podem. Não é o que você quer, é aquilo que elas podem te dar. E eu resolvi aceitar o que as pessoas poderiam me dar, porque a minha confiança não estava mais pautada no homem, na humanidade. A minha esperança estava no Senhor. Eu era uma jovem quando eu me decepcionei e saí da igreja. Eu era uma jovem cheia de ego, cheia de vaidade. Eu tinha muito do mundo em mim, mesmo estando dentro da igreja. E isso é um ponto, gente, que a gente tem que sempre se atentar como cristãos. O quanto do mundo em nós ainda habita. E quando eu falo mundo, eu estou falando de ego, vaidade, soberba, desonra. E a partir desse dia eu venho servindo ao Senhor e eu nunca mais me afastei da presença e do serviço da obra do Senhor. Agora pensa comigo, baseado nesse texto, eu estava debaixo de uma maldição quando eu passei a confiar no homem. Você consegue entender? Janaína, tem gente que briga por cargo dentro da igreja, por posto. Eu quero ser pastor, eu quero ser diácono. Deixa eu falar uma coisa para você. O pastor, o diácono, o evangelista, o mestre, o apóstolo, quem for, todos somos servos. E a Bíblia fala que a gente deve honrar uns aos outros. A honra não é só de baixo para cima. A honra é para todos. E quando você é uma pessoa honrosa, você não tem medo de honrar, porque a tua confiança, a tua esperança está no Senhor. Antes de eu ser ungida pastora, eu já era chamada de pastora por toda a igreja. Não porque eu pedia que me chamassem de pastora, mas porque a igreja identificou
que eu exercia um pastoreio indireto. Então, a gente tem que parar de ter ego, vaidade com essas coisas e passar a se entregar para o Senhor por completo. Porque a tua expectativa, a tua confiança, a tua força de vontade em servir a obra do Senhor não deve estar porque o seu pastor, sua pastora pede. A sua vontade de servir a Deus deve ser maior do que qualquer coisa, independente se o teu pastor ou tua pastora pedem. Por quê? Porque quanto mais você serve, mais Deus te trata. Quanto mais eu fui servindo ao Senhor e mais fui me decepcionando, o Senhor foi me ensinando que eu não poderia parar porque eu estava com o ego ferido, eu não poderia parar porque alguém falou mal de mim, eu não poderia parar porque fulano de tal não gostava de mim ou porque eu não gostava de alguém. Não, eu simplesmente tinha que obedecer aquilo que o Senhor falava de amar ao meu irmão. Então, qual é o contexto que eu quero trazer aqui agora? E se você já ficou aqui comigo, eu quero já te pedir para deixar o seu comentário aqui. Se você já viveu uma frustração na igreja, se você já abandonou um ministério em algum momento, se você se decepcionou com a obra de Deus, eu quero trazer um entendimento para você e trazer esse tema aqui mais vezes, porque é um tema muito frequente. E se você também puder, compartilhe esse vídeo com alguém que ficou frustrado com a obra de Deus. Alguém que ficou frustrado por causa do homem. Essa palavra vai falar com ele, vai ajudar ele a levantar. Então, nesse dia que eu despertei e falei, agora eu vou te servir, eu venho servindo mesmo. Mesmo quando eu sou humilhada, mesmo quando eu sou... mesmo quando levantam falso testemunho, mesmo quando falam mal de mim, mesmo independente de qualquer coisa. Sabe por quê? Triste você vai ficar. O que você não pode é se decepcionar. Porque olha o que a palavra do Senhor diz. Aquele que confia, maldito é o homem que confia nos homens. Ou seja, se você confia no homem, você já é maldito. Se você confia a sua força no homem, você também é maldito. Mas se você faz essas coisas, a Bíblia fala na última linha do texto, o coração se afasta do Senhor. Por causa das decepções que você tem. E se você foca na decepção, você fica afastado de Deus. Então, foi o que aconteceu comigo. Por causa das minhas decepções e por causa da minha confiança no homem, eu era maldita e eu me afastei de Deus. Me afastei da obra do Senhor, me afastei do propósito. Agora imagina, gente, se eu ficasse frustrada lá atrás, se eu ficasse murmurando, reclamando, que o fulano de tal, culpando meu irmão, a minha irmã. Ah, mas tem gente que não dá para engolir. Ei, dá sim. Você não precisa conviver pertinho, mas você pode ter uma relação de respeito, em amor a Deus. Então, a gente tem que parar de ser orgulhoso, vaidoso, soberbo, porque era assim que eu era. Eu achava que aquelas pessoas não eram dignas de estar naquela posição. Somente eu era digna, maravilhosa, detentora de toda honra, glória e poder. Gente, ninguém é digno de nada. Eu não sou digna, você não é digno, ninguém é digno de nada. Eu não sou digna de pregar a palavra que eu estou pregando aqui para você. Mas o Senhor, por causa da sua graça, achou graça em mim e hoje eu estou fazendo aqui. Amanhã pode ser você fazendo e tá tudo bem, a gente tem que fazer mesmo. Talvez você seja usado para compartilhar isso com alguém e usar a minha boca como canal de bênção para essa pessoa que está precisando ouvir isso. Deus sabe de todas as coisas. Não há nada que passe despercebido aos olhos do Senhor. Então, eu quis trazer esse contexto aqui para dizer para você, a decepção dói? Dói sim. Você fica triste? Fica sim. Você tem direito de ficar triste? Tem. Mas respira fundo e fala, minha confiança está no Senhor. Como que você vai superar essa decepção? Na palavra, conhecendo o seu Deus, crescendo em Deus, se dedicando a Deus, porque se você é ferido por pessoas, Deus envia pessoas para te curar. E é assim, de Gênesis a Apocalipse, Deus vai usar sempre alguém para derramar um bálsamo sobre a tua vida. Talvez eu seja esse bálsamo hoje para dizer para você, para e volta para o caminho. Para essa decepção que você sofreu no seu trabalho, com seu amigo. Ei, passa, vira essa página e segue em frente. Não perde tempo com isso, porque isso só vai te afastar e vai afastar o teu coração do Senhor. Amém? Deixa eu orar pela tua vida, compartilha esse vídeo, deixa aqui nos comentários de onde você é, se essa palavra falou com você, se você já sofreu uma decepção. Amém?
Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu te louvo, eu te exalto, eu te engrandeço. Pai, muito obrigada, Senhor, porque a minha confiança e a confiança dos meus irmãos passarão a estar em Ti. Deus, na autoridade do nome de Jesus, que venhamos a não confiar no homem, Senhor, e nem na força do nosso braço, mas confiar na Tua palavra e naquilo que o Senhor diz. Deus, na autoridade do nome de Jesus, guarda nossas casas, nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, possamos prosseguir focado no alvo, no propósito, direcionado por Ti, conforme a Tua vontade e o Teu querer. É o que eu te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Eu vou deixar um vídeo aqui que vai te ajudar também na tua caminhada. Assista esse vídeo aqui da sequência, que vai ser um bálsamo para a tua vida também. Amém? Um beijo, fique com Deus. Até amanhã às 22 horas para mais um vídeo aqui no meu canal.